sequência de mensagens no livro dos Salmos. Hoje iremos estudar o Salmo 6. Salmo de Davi, é um salmo de Davi, e diz assim a palavra do nosso Senhor. Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser acompanhado com instrumento de 8 cordas. Ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Tem compaixão de mim, Senhor, pois estou fraco. Cura-me, Senhor, pois meus ossos agonizam. Meu coração está muito angustiado. Senhor, quando virás me restaurar? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor, pois os mortos não se lembram de ti. Quem te louvará na sepultura? Estou exausto de tanto gemer. À noite inundo a cama de tanto chorar, e de lágrimas a encharco. A tristeza me embaça a vista. Meus olhos estão cansados por causa de todos os meus inimigos. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, pois o Senhor ouviu meu pranto. O Senhor ouviu minha súplica. O Senhor responderá à minha oração. Sejam humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Recuem de repente, envergonhados. Amém. Que o Senhor, na sua providência, faça-nos entender a sua palavra nessa noite. Que a sua palavra fale profundamente aos nossos corações. E uma vez que nós ouçamos, possamos considerá-las e aplicarmos em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Irmãos, há muitas coisas que podem acontecer com um homem de Deus. Davi era um homem diferente. Ele era rei e era profeta. Portanto, ele era um líder de governo, tanto líder de governo como líder espiritual, e o povo esperava muito dele. A sua responsabilidade era grande, e ele sabia disso. No entanto, as coisas não estavam indo muito bem com ele, como nós podemos acompanhar nos salmos que nós estamos estudando, né? Mas as coisas podiam mudar. É o que acreditava o grande poeta e cantor de Israel. Muitas vezes, vemos apenas sombras em nossa vida. As trevas se aproximam e nós não temos nenhuma perspectiva, nós não temos nenhum vislumbre de como ver a luz do túnel, a luz no fim do túnel. Muitas vezes nós sentimos que as coisas podem piorar e entramos em pânico. Mas aqui no Salmo 6, nós podemos ver 4 coisas que aconteceram com Davi, coisas que podem acontecer com você e coisas que podem acontecer com um cristão sincero. Hoje nós vamos falar de salvação pela graça, e este é o tema da nossa mensagem de hoje. E nós vamos ver 4 coisas que aconteceram com Davi, que pode acontecer conosco e pode acontecer com um cristão sincero. Primeira coisa é o medo da ira divina, o medo da ira de Deus. Nós podemos ver isso nos versos 1 até o verso 3. Diz assim a palavra: ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Tem compaixão de mim, Senhor, pois estou fraco. Cura-me, Senhor, pois meus ossos agonizam. Meu coração está muito angustiado, Senhor. Quando virás me restaurar? Davi tinha medo da ira de Deus. Ele orou: ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. No Salmo 3, verso 6, Davi tinha dito: não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados, mas agora ele tinha medo da ira de Deus. E isso pode acontecer com qualquer cristão que tenha um pouco de sensibilidade espiritual.
De onde vem o medo da ira de Deus? O medo vem por causa do pecado. Se vocês lembrarem, Adão e Eva estavam felizes no jardim do Éden. Então, eles cometeram o pecado. Mas ainda assim, Deus não tinha abandonado Adão e Eva. Quando nós lemos Gênesis, nós vemos que Deus foi procurá-los no finalzinho da tarde, lá tem na viração do dia, como era de costume. Mas quando Deus chega para procurá-los, eles estavam o quê? Escondidos. Eles estavam com medo. Por causa do pecado, se esconderam com medo. Gênesis capítulo 3, verso 9 e 10 narra que, abre aspas, então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Aí ele respondeu, ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi, tive medo. E agora nós estamos vendo aqui Davi, um homem segundo o coração de Deus, que estava com medo de Deus, tal como Adão. Vejam que interessante que é, queridos. Davi era um homem que tinha muito conhecimento de Deus, do seu benfeitor, mas agora ele estava temendo ser repreendido, ser castigado pela ira de um Deus vingador. Mas como é que podia acontecer isso com Davi? Como é que Davi poderia estar pensando isso? A razão era a mesma de Adão. Ele havia pecado contra Deus e sabia da gravidade do seu pecado. Ele tinha uma profunda certeza de pecado e temia que Deus o castigasse. Ele sabia que a ira de Deus é despertada pelo pecado. O que desperta a ira de Deus é o pecado do mundo. Ele sabia que a ira de Deus é a manifestação da sua justiça, justa justiça contra todo o pecado. A grande pergunta é, será que Deus castiga? Ele nos pune por causa dos nossos pecados? Há muitas pessoas nesse mundo que têm medo de Deus. Elas foram ensinadas, desde pequeno, a ter medo de Deus. De um Deus que fica muito irado quando erramos. E muitos pregadores que rejeitam esse sentimento de culpa, para consolar aqueles que são incomodados pelo pecado, ganham até fama popular, pregando que Deus não castiga ninguém, porque Deus é um Deus de amor, é um pai de amor que não castiga os seus filhos pelos erros que eles cometem. Mas qual é a verdade da Bíblia? O que é que a Bíblia diz sobre esse assunto? A Bíblia diz que Adão foi punido pelo seu pecado. A ira de Deus se manifestou. E quando é que foi que ela se manifestou? Quando eles foram expulsos do paraíso. Adão e Eva foram expulsos como repreensão, como punição pelo seu pecado. O mesmo Deus castigou o mundo antes do dilúvio, destruindo todos os pecadores, destruiu tudo sobre a terra, para extirpar pela raiz todo o mal sobre a terra. Lembrem também que Deus castigou Sodoma e Gomorra, e a sua ira se manifestou quando desceu fogo e enxofre do céu. Deus castigou o povo de Israel, mandando-os para o exílio, tanto assírio como o exílio babilônico, por causa de quê? De seus muitos pecados e das suas inúmeras transgressões. E isso não se limita só ao Antigo Testamento. Podemos dizer, mas Deus foi só no Antigo Testamento que Ele fez isso. Não. Aqui na igreja primitiva, lembram de Ananias e Safira? Que foram mortos por causa da hipocrisia, por causa do pecado da mentira, por causa do pecado do roubo. Lembram de Herodes, que foi morto por causa da blasfêmia, por causa do seu orgulho? E nós podemos ainda adicionar a ira de Deus se manifestando lá em Apocalipse capítulo 16, quando fala das 7 últimas pragas contra o mundo inteiro por causa dos pecados. Então Deus, Ele se ira e pune sim o pecado,
tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, tanto no passado como hoje e também no porvir. Davi conhecia Deus e teve de ser castigado algumas vezes por causa dos seus erros. Por quê? Porque ele era um rei ungido pelo próprio Deus, e por causa disso ele tinha que ser exemplo de justiça para o povo, além de ter uma grande compreensão sobre o caráter de Deus. Era necessário que ele fosse diferente. Nós estudamos hoje de manhã, né, que nós somos justificados, e por isso temos uma vida de santidade, e é necessário que nós vivamos uma vida de santidade. Nós somos separados, nós fomos feitos santos para sermos diferentes do mundo, não para ser igual ao mundo. Davi também, ele foi ungido por Deus para ser um rei diferente, para ser um rei que vivesse segundo a justiça do próprio Deus. E a Bíblia ensina que quanto mais conhecimento tivermos, maior será o quê? A cobrança. Para quem mais é dado, mais será cobrado. Mas e agora? O que é que nós vamos pregar? Que Deus não castiga? Que Deus é um Deus bonzinho? Vamos estar enganando o povo com esses falsos ensinos, com as falsas insinuações? Irmãos, não adianta criarmos ilusão, nem nos iludirmos. O consolo é outro. A nossa esperança se encontra na cruz de Cristo. É isso que diz lá Isaías 53:5. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. A nossa esperança está em Cristo, não em nós e nem no mundo, mas em Cristo. Portanto, amados, a grande resposta para as nossas almas aflitas é o próprio exemplo de Davi. Ele é um exemplo. Ele sabia de tudo. Ele reconhecia o seu pecado, sabia do castigo que merecia, conhecia o caráter justo de Deus e sabia que Deus não faz acepção de pessoas. Ele pune tanto os seus, como pune os ímpios também. Mas ele também sabia como Deus age diante de alguém que lhe suplica misericórdia, de alguém que se humilha, que reconhece o seu pecado e se arrepende sinceramente. Esse Deus que se ira contra o pecado e que pratica justa justiça, ele tem um olhar diferente para aquele que reconhece o pecado e se arrepende sinceramente. Davi é um exemplo de um pecador que era temente diante da ira de Deus, mas que vence o seu temor, não por si mesmo, mas por uma fé inabalável na misericórdia de Deus. A fé de Davi não estava no que ele era, rei, ungido por Deus, não, a fé dele estava na misericórdia de Deus. Ela sim pode perdoar os nossos pecados. Deus, por ser misericordioso, Ele perdoa os nossos pecados. Muitas vezes, queridos, por causa de nossos erros, o Senhor nos repreende em sua justiça, mas Ele mistura a sua repreensão com misericórdia. Ele mistura com amor. E Ele nos fala por vários meios, nos corrige de várias formas. Pode ser através da esposa, pode ser através do marido, pode ser através dos amigos, do pregador, muitas vezes por meio dos nossos filhos, ou de uma forma muito prática e didática, por meio da meditação na palavra de Deus. Ninguém gosta de ser repreendido. Eu, pelo menos, não gosto. Não sei se alguém aqui gosta. Mas eu não gosto de ser repreendido. Mas muitas vezes a repreensão para o homem é uma coisa boa de Deus. Misturada com o quê? Com compaixão, com amor. E qual o objetivo da repreensão de Deus? É encerrar a sua ira e nos fazer voltar aos caminhos da justiça. Então Deus nos repreende para que Ele não se ire sobre nós,
para que nós possamos voltar a fazer o que agrada ao Senhor. Segunda coisa que nós podemos aprender nesse texto de hoje, no Salmo 6, é salvação da ira de Deus, versos 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor, pois os mortos não se lembram de ti. Quem te louvará na sepultura? Davi queria salvação da ira de Deus. Ele sabia por experiência própria o que significava ser castigado por Deus, e agora ele pedia salvação da ira e do furor de Deus contra ele por causa do seu pecado. Então Davi faz um fervoroso clamor, um fervoroso apelo aqui no verso 4: volta-te, Senhor, e livra-me. Ele estava com receio e medo da ira de Deus, e agora ele pede que o Senhor se volte da ira para a misericórdia. Ele está dizendo assim: Senhor, não se ire comigo, e ao contrário, tenha misericórdia de mim. É isso que ele está pedindo aqui. O pedido de Davi aqui é que o Senhor faça o caminho de volta, desviando-se do seu furor para a compaixão. Compaixão essa que tanto Davi precisava. E de fato, irmão, quando nós pensamos em salvação, nós temos que pensar em sermos salvos da ira divina. Porque quando Deus nos salva, Ele está nos salvando da sua ira, da sua própria ira. O apóstolo Paulo disse lá em Romanos capítulo 5, verso 9: certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Quando chegar o grande dia, o dia da volta do Senhor, o dia do juízo, nós seremos salvos definitivamente, por completo, plenamente da ira de Deus. Mas esta é uma promessa, irmãos, que se aplica também agora, no tempo presente, não é só quando Cristo voltar, ela se aplica agora. Isso diz em Romanos 3, 26. Nós somos salvos de sua ira agora mesmo. Por quê? Porque Ele olha para a cruz de Jesus Cristo, seu Filho. E quando Ele olha para a cruz de Cristo, Ele vê lá o sangue do seu próprio Filho derramado, fazendo substituição por nós. Nós que clamamos pela sua salvação. Por isso, esta salvação, ela já é agora, nós já desfrutamos dela agora. Nós já somos livres da ira de Deus agora, porque Ele olha para Cristo, que foi o nosso sumo sacerdote, e Ele é a propiciação dos nossos pecados. Davi também queria livramento do pecado. Davi disse no verso 4: livra-me. Irmãos, o pecado é algo que aprisiona a alma. O medo, ele tranca o pecador em remorsos. O pecado, ele escraviza o homem, e daí o homem fica sem poder, fica fraco, fica abatido, fica sem ar, fica sem luz, fica sem razão. É isso que o pecado faz conosco. Ele nos deixa totalmente atordoados, sem esperança, sem ânimo, sem vida. Jesus disse em João capítulo 8, 34, eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado. Mas disse também lá em João capítulo 8, 36, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Podemos então crer na libertação do pecado pelo Filho de Deus. Ele nos liberta do pecado completamente, e Ele está agora no céu. Não só nos libertou, mas está no céu até agora, presente, intercedendo por nós, e ficará lá até a sua volta. Davi também queria a salvação de graça. As suas palavras no verso 4, salva-me por causa do teu amor. Davi ora por salvação pela graça. O salmista temia a ira de Deus, e agora ele pede que Deus o salve pela sua graça.
Assim, amados, é o Evangelho. Salvação pela graça. É isso que o Evangelho prega. É isso que o Evangelho ensina. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 2, verso 8, Paulo nos diz que a salvação não nos é dada gratuitamente, por meio da fé. E isso não vem de vós. É um presente de Deus. Presente nós não merecemos. Nós recebemos graciosamente. Então, esta salvação, ela é presente de Deus. Aí eu te pergunto nessa noite, como você se sente quando eu falo de graça para você, da graça do Senhor para você? Quando você ouve que você foi salvo graciosamente por Deus, como é que você se sente? Será que o seu coração, será que as cordas de sua alma vibram de emoção pela graça maravilhosa de Deus que te alcançou e que em nada tu merecias? Você sente seu coração cheio de esperança, de certeza dessa salvação pela graça em Cristo? Então, Davi argumenta com Deus no verso 5. Ele dá uma razão por que deveria ser salvo. Ele diz: pois os mortos não se lembram de ti, quem te louvará na sepultura? Davi dirige uma pergunta poderosa para Deus: Senhor, se eu morrer, como é que eu poderei continuar te louvando? Se eu morrer, como é que eu poderei continuar lembrando dos teus poderosos feitos? E aqui nós temos então um dos segredos de uma oração eficaz. Quando você ora e pedir salvação, podemos fazer como Davi, argumentar com o Senhor. Nós podemos dizer: Senhor, salva-me por tua graça, porque se eu morrer, eu não poderei continuar te louvando. Se eu morrer, Senhor, eu não poderei continuar te servindo. E o que nós precisamos entender também é que quando Davi escreve, nós precisamos entender que Davi não tinha a revelação que nós temos hoje, com relação à salvação. Não tinha a revelação que temos hoje com relação à eternidade em Cristo, com Cristo. Davi não ouviu, tal como o ladrão na cruz: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Davi não ouviu isso. Mas Davi tinha a esperança da ressurreição. Ele mesmo escreveu no Salmo 16, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Ainda que Davi não tivesse essa consciência da eternidade com Cristo, mas ele tinha a esperança que um dia ele ressuscitaria para viver para sempre com o Senhor. Terceira coisa que nós aprendemos hoje: o cansaço de tanto gemer. Versos 6 e 7. Estou exausto de tanto gemer. À noite inundo a cama de tanto chorar, e de lágrimas a encharco. A tristeza me embaça a vista, meus olhos estão cansados por causa de todos os meus inimigos. Irmãos, Davi estava cansado de tanto gemer, diz aqui o texto. Davi sentia sua alma cansada das consequências do pecado. E uma das consequências é essa: ele gemia. Isso também pode acontecer com você. O cristão também deve estar cansado de tanto gemer por causa do pecado. Disse o apóstolo Paulo em Romanos 8, 23. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos a redenção de nosso corpo. Os cristãos, irmãos, nós como cristãos, nós sentimos os impulsos, os desejos da natureza pecaminosa, as inclinações da nossa carne, e muitas vezes cometemos pecados e gememos, embora, como diz a palavra, nós tenhamos o Espírito em nós.
que é a antecipação da glória futura. Portanto, o que nós aguardamos é o dia em que teremos o nosso corpo redimido, transformado. Quando nós teremos nosso corpo livre de todo e qualquer pecado, não haverá mais marca alguma. Aí eu te pergunto, está cansado de tanto gemer pelos seus pecados? Pelos pecados dos outros irmãos? Pelos pecados do mundo? Persevere. Persevere até o fim, pois logo, logo virá o dia de Cristo, o dia da volta do Senhor. Davi também estava cansado das noites de mal dormidas. O verso 6 diz: à noite inundo a cama de tanto chorar e de lágrimas a encharco. Eu imagino, irmãos, Davi no ápice do sofrimento, no ápice do estresse, da angústia. Ele tinha insônia, e muitas vezes era surpreendido com muitas lágrimas. E Davi usa uma linguagem aqui, que nós podemos chamar de hipérbole, né? Quando diz assim, eu inundo a cama. Você já imaginou alguém inundar uma cama de choro, chorando? Então, é uma hipérbole, é uma figura, para dizer o quanto ele sofria por causa do pecado. Eu encharco, de lágrimas eu encharco a cama, eu encharco. Quem aqui já encharcou a cama, o travesseiro de lágrimas? Eu nunca fiz, nunca consegui. Isso é uma figura para dizer o quanto Davi sofria por causa do pecado. O escritor Olavo Bilac disse certa vez: rios te correrão dos olhos se chorares. E olha que mais uma vez que interessante, irmãos. Aquele homem, aquele servo de Deus, que lá no Salmo 3, verso 5, dizia que deitava e dormia, agora, no ápice do seu sofrimento, ele talvez estivesse passando por isso há muitas noites já. Agora ele chora, encharca a cama. Todo homem é passivo de cansar e de chorar. Davi também estava cansado de tantas mágoas. Os relacionamentos de Davi, irmãos, eram muito complicados, porque ele era rei, profeta, ele era pai, ele era esposo. Aí imagina, né? Ser pai e esposo já é difícil, ainda mais sendo rei e profeta. Ele era um líder político, ele era um líder espiritual, o povo esperava muito dele, né? Ele certamente, ocupando essa posição, tinha muitos adversários, muitos inimigos. E ele demonstrava aqui, em seus olhos, quando ele chorava, as mágoas produzidas por tantos adversários. Davi se sentia já cansado, velho, desprezado, infeliz, vitimado, né? Consequência de tantas mágoas da ingratidão que ele sofreu. E Davi continua sua queixa e desabafa no verso 7. A tristeza me embaça a vista, meus olhos estão cansados por causa de todos os meus inimigos. Os olhos aqui são um reflexo do corpo inteiro. Se o nosso corpo está abatido, se está fraco, certamente você olha para a pessoa e para os olhos da pessoa você consegue identificar que a pessoa está abatida, está fraco. Davi estava assim. Davi estava envelhecendo rapidamente, mais rápido do que se esperava. Seus olhos já não enxergavam mais com tanta clareza, com a clareza da juventude. Sua cabeça se enchia de cabelos brancos, seus braços não tinham mais a força digna de grandes heróis. Ele se sentia agora fraco, abatido e velho. Por que isso? Por causa de todos os meus inimigos, como diz a palavra. As suas ameaças, as suas perseguições, as suas calúnias, as suas traições, tudo isso tramava contra a saúde de Davi. Mas quantos eram os seus adversários? A palavra fala de todos, significa que eram muitos. No Salmo 3, verso 1, ele faz essa declaração: ó Senhor, tenho tantos inimigos
tanta gente é contra mim. Como é que não envelheceria Davi com tantos inimigos, com tanta perseguição? Nós também, irmãos, nós temos uma multidão de inimigos. O próprio Martim Lutero, reformador Martim Lutero, ele enfrentou milhares de inimigos, milhares de demônios em sua grande obra da reforma. Conspiravam contra ele, contra o seu trabalho. Ele diz que ele sentia a presença de demônios que procuravam tirar a sua vida, procuravam levar à loucura e matá-lo. No dia 6 de março de 1521, Lutero foi intimado a comparecer perante a Dieta Imperial de Worms. A Dieta Imperial de Worms foi uma assembleia que aconteceu com o objetivo de que Lutero participasse e se desculpasse do que ele tinha falado, da palavra de Deus que ele tinha falado contra a Igreja Católica Romana. E Lutero foi e não desfez nada do que ele já tinha feito, ele confirmou, e nessa assembleia, ele foi então excomungado da Igreja Católica Romana, Dieta de Worms. E é interessante que ele diz que quando ele chegou lá, naquela cidade, ele disse assim: ainda que houvesse em Worms tantos demônios como há telhas sobre as casas, contudo lá entrarei. E nós sabemos que muitos desses inimigos, desses demônios, estão prontos para tentar nos desanimar, nos derrotar e até nos fazer envelhecer prematuramente. 4 coisas aconteceram com Davi, que pode acontecer conosco e com qualquer cristão sincero: o medo da ira de Deus, salvação da ira de Deus, cansaço de tanto gemer, e por fim a 4ª coisa, certeza da graça. Versos 8 até o verso 10, diz assim a palavra do Senhor: afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, pois o Senhor ouviu meu pranto, o Senhor ouviu minha súplica, o Senhor responderá à minha oração. Sejam humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, recuem de repente, envergonhados. Amém. A 4ª coisa que aconteceu a Davi, e que pode acontecer com você: Davi tinha certeza de boas companhias. Davi sabe o que são boas companhias e toma providências para que as más companhias não se cheguem perto dele. Davi queria ter certeza que seus amigos eram sinceros, primeiramente com Deus. Então, se dirige aos seus adversários em tom de reprovação, e como se eles estivessem perto, diante dele, diz assim, no verso 8: afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, pois o Senhor ouviu meu pranto. Irmãos, este é o segredo de você ter boas companhias. Primeiro, escolher aqueles que são amigos de Deus. Essas devem ser as nossas companhias. Infelizmente, nós vemos hoje muitos crentes tendo muita amizade estreita com quem é do mundo, com ímpios. Nossos amigos são aqueles que são amigos de Deus, ou devem ser, né? Aqueles que são amigos de Deus. Então, escolher os que são amigos de Deus. E quando os pecadores quiserem te convencer, quiserem te arrastar para o mau caminho, para o erro, você pode dizer para eles com determinação, e diga sem medo nenhum, sem receio: afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Não podemos ter medo de dizer isso não para aqueles que são nossos inimigos e que querem nos levar para o mal. E essas palavras, elas servem para que nós saibamos escolher as nossas amizades. Irmãos, mais amizades é um perigo. E às vezes a gente diz isso para nossos filhos, né? Cuidado com quem tu anda. Mas isso é para nós também que somos adultos. Mas a amizade é um perigo, tanto para os nossos filhos, para os jovens, para qualquer um de nós aqui também. Outra certeza que Davi tinha era a certeza do juízo divino. Certeza do juízo divino. Davi profeticamente antecipou as palavras que serão pronunciadas no futuro. Cristo usou essas palavras no Sermão do Monte,
quando ele se referia aos perdidos no dia do juízo, que supostamente faziam as obras de Deus, mas faziam de forma hipócrita. Ou seja, faziam por fazer, mas não por amor. Quando você faz a obra de Deus apenas por fazer, para dar satisfação, isso é hipocrisia. Nós somos chamados para fazer a obra de Deus com amor, por amor ao Senhor, ao Senhor. Então, Davi também tinha medo disso. E disse Cristo que muitos naquele dia hão de procurar se justificar. É o que diz Mateus 7, 22, 23. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não expulsamos demônios em Teu nome? E não realizamos muitos milagres em Teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vós que desobedecem à lei. Os ímpios, dentro do povo de Deus, não prevalecerão no dia do juízo. Não podemos, irmãos, pertencer ao mundo e ao reino de Cristo. Ou nós pertencemos a um, ou nós pertencemos a outro. Todos que não querem abandonar o pecado, todos que se apegam ao pecado, esses são os que ouvirão no grande dia: afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. O que você quer ouvir no grande dia? Estas palavras foram muito próprias para os inimigos de Davi, lá naquele tempo. Muitos deles reconheceram que estavam em um mau caminho, um caminho perigoso, quando se colocaram contra o rei de Israel, contra Davi. Alguns deles se arrependeram das suas rebeliões, mas aqueles que continuaram foram mortos lá no início do reinado do rei Salomão. E para o mundo de hoje, irmãos, como é que nós vemos isso no mundo de hoje? Muitas pessoas não têm dado a devida importância ao que diz o Senhor. Inclusive muitos cristãos não têm dado importância à palavra de Deus. Porém, essas palavras têm uma força muito grande para produzir em nós, em todo cristão, um verdadeiro arrependimento. Quando uma pessoa está vivendo em pecado, quando um cristão está namorando, acariciando um pecado, e ouve estas palavras, e pensa na triste possibilidade de ficar fora da companhia de Cristo eternamente, ele ainda tem a oportunidade de voltar atrás, e de se arrepender, deixar o pecado, e praticar a justiça. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Serão as palavras de Cristo, o grande juiz naquele dia memorável. Outra certeza de Davi também é a certeza de salvação. E o salmista então termina o salmo com essa certeza. Versos 8 e 9. Pois o Senhor ouviu meu pranto, meu choro. O Senhor ouviu minha súplica. O Senhor responderá à minha oração. Davi tinha orado: Senhor, salva-me por causa do teu amor. Agora ele declara de sua salvação, declara a certeza da sua salvação. O Senhor ouviu a minha súplica. No Salmo 5, do verso 1 a 3, o salmista pede por 3 vezes que a sua oração seja atendida. Mas agora no final no final do Salmo 6, nos versos 8 e 9, ele afirma 3 vezes que Deus atendeu a sua oração. Ele diz: o Senhor ouviu meu pranto, o Senhor ouviu minha súplica, e o Senhor responderá a minha oração. Amém. Davi poderia dizer com certeza que Deus atendia suas orações. Ana podia dizer: o Senhor ouviu a minha oração e eu tive meu filho Samuel. Daniel podia dizer: o Senhor ouviu minha súplica, quando revelou o sonho de Nabucodonosor e livrou Daniel da morte. Pedro podia dizer: o Senhor ouviu minha súplica e me salvou da fúria da tempestade.
nós também podemos dizer: o Senhor ouviu a minha súplica, porque agora nós estamos aqui salvos do pecado e da morte. Temos a esperança da salvação e temos a certeza da vida eterna. Porque a oração que mais agrada a Deus, que Deus atende mais de pronto, com rapidez, com prontidão, é quando você suplica pela salvação, pela graça e misericórdia de Deus. Aí eu te pergunto, você também possui essa certeza que Deus ouve suas orações? Se isso não acontece, você pode saber por quê? Será que há alguma coisa que você precisa mudar para conseguir respostas de Deus para as suas orações? E mais, você tem certeza que já passou pelo medo, pela salvação e pelo cansaço? Você tem confiança na graça de Jesus Cristo para a sua salvação? Você crê no sangue de Cristo e esse sangue pode te libertar verdadeiramente? Se você ainda não crê, você ainda pode dizer: tem compaixão de mim, Senhor. E pode também dizer: salva-me por causa do teu amor. Concluindo, queridos, quais aplicações práticas do Salmo 6 nós podemos tirar para nossas vidas? Quanto ao medo, eu quero te dizer: não esconda seus medos de Deus. Não esconda seus erros de Deus. Em momento de dor, pergunte: Senhor, há algo que eu preciso aprender? Em vez de apenas estar dizendo: por que eu, por que comigo, logo eu? O castigo de Deus, ele é corretivo, ele é remédio para a nossa alma que está enferma pelo pecado, não é um castigo vingativo. Então, com relação ao medo, não esconda seus erros de Deus, confesse-os, declare-os para Deus. Quanto à salvação, ao clamar por alívio, lembre de suas promessas e de amor e aliança. Diga: Senhor, eu não posso salvar a mim mesmo, Senhor. Eu preciso da tua graça. Davi, mesmo consciente do seu pecado, e pecado grave, sabendo que Deus estava irado com ele, Davi diz assim: salva-me por causa do teu amor. Nós também temos esse livre acesso. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, podemos dizer: Senhor, salva-me por causa do teu amor. Quanto ao cansaço, seja vulnerável diante de Deus. Tire a armadura da dureza do coração, arranque. A oração não precisa ser feita com palavras perfeitas e bonitas, não. O que mais vale é um lamento. O lamento é quando nós oramos com dor. O que mais vale é uma oração como um ato de fé humilde, não de incredulidade. Chore diante de Deus quando o fardo for pesado demais. Independente se você for homem ou mulher, chore aos pés do Senhor. Quanto ao cansaço, seja vulnerável, se derrame diante do Senhor. Quanto à certeza, após você entregar a sua dor a Deus, decida confiar que Ele ouviu. Confie que o Senhor ouviu a tua oração. A certeza de que Deus aceitou e ouviu a minha oração, isso é descanso para a alma. Mesmo que o inimigo esteja a teu redor, isso é descanso que a nossa alma precisa. Pois maior é o que está em você do que o que está no mundo. Lembre, os seus inimigos são inimigos de Deus e não são nada diante de Deus Todo-Poderoso. Diante da certeza, entregue sua dor e confie em Deus. Que o Senhor continue nos abençoando, irmãos. E ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Amém. Vamos curvar nas nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua santa e bendita palavra. Louvamos o teu nome, por Senhor, porque hoje, Senhor, tal como Davi, nós podemos ter a certeza
da nossa salvação em Cristo. Davi, ele tinha esperança que tu não deixarias o corpo dele na sepultura, que um dia ele estaria contigo. Nós temos essa plena certeza em Cristo Jesus. Por isso, arranca todo o nosso medo, arranca todo o nosso cansaço, arranca, Senhor, aquilo que tem nos impedido, Deus, de viver uma vida, Senhor, que te agrade, uma vida segundo a tua vontade, para agradar o teu nome, uma vida, Senhor, que possamos apresentar diante do teu altar. Arranque de nós, Senhor, tudo aquilo que tem sido fardo para nós, que nós possamos nos colocar, nos debruçar na tua presença, reconhecendo que o nosso fardo, Senhor, ele não é nosso, ele é teu. Possamos nos apresentar diante de ti, despido das nossas armaduras, despido, Senhor, dos nossos conceitos, da dureza do coração, e possamos, ó Pai, diante do peso do pecado, chorar diante de ti, Senhor. Davi diz que encharcava a cama, que alagava a cama, se nós possamos também, Senhor, encharcar, Senhor, o nosso leito, quando nós lembramos da malignidade do pecado, possamos chorar, quando pecamos contra o Senhor, contra a tua palavra, contra o nosso próximo, mas ao mesmo tempo nos alegremos na salvação pela graça, na certeza da salvação pela graça, porque essa é obra tua em nossas vidas, é presente teu para nós, que um dia fomos justificados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, Deus, continue nos abençoando e nos dirigindo para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos e suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor.